Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 47, ou seja, uma aula onde nós vamos fazer a revisão geral da unidade 3, tá? Vamos pegar os principais conceitos e tópicos que vão ser cobrados desta unidade. Então fique ligado, se prepare e vamos nessa! Vamos lá! Olha só, vamos explorar aqui conceitos que já foram comentados, né? Como o conceito de potência, o conceito de energia mecânica, impulso, estática dos fluidos, ok? Então vamos lá, pessoal. Em falar de potência, né? Dentro da mecânica, a potência ela tem um conceito que ela relaciona o quê? Relação do trabalho, né? Que foi realizado e o tempo gasto para você executá-lo. Então pensa só, toda vez que você vai fazer alguma coisa, por exemplo, levantar um corpo, levantar uma caixa, arrastar um objeto na sua casa, então vamos lá, você está aplicando uma força, essa força ela causa deslocamento e a força contribuindo para o deslocamento, ela está realizando um trabalho, ok. Mas esse trabalho, você sabe que ele vai levar um certo tempo para ser realizado, correto? Então, pegando aí o valor do quanto de trabalho você está executando e dividindo pelo intervalo de tempo que está demorando para você realizar esse trabalho, basicamente vai ser o conceito ou a forma de você calcular a sua potência, né? Então o trabalho, ele relaciona o quê? A uma taxa, né, da energia pelo tempo. Ele é uma taxa de energia pelo tempo. Esse vai ser a sua potência. Então vamos lá, tem uma equação para você calcular a potência. E essa equação vai ser assim, ó. A sua potência média vai ser o valor do seu trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo para ser realizado, tudo bem? E aí, lembre-se lá quando você estudou trabalho que você pode ter trabalho motor, trabalho resistente, mas independente se o corpo ele teve várias forças aplicadas sobre ele, em várias direções, em vários sentidos, algumas delas realizaram trabalho. Outras delas não realizaram trabalho. Por quê? Porque nós sabemos que apenas aplicar uma força não é o suficiente para realizar trabalho. Eu tenho que olhar qual é a direção dessa força, qual é o sentido dessa força, qual é o ângulo formado por essa força em relação a um vetor de deslocamento. Então, tudo isso importa. Então, quando eu considero a intensidade da força, a direção e o sentido ao qual ela está envolvida e o ângulo com deslocamento, eu consigo calcular o trabalho dessa força. Perfeito. Calculei o trabalho, aí agora eu vou analisar assim, ó. Bom, esse corpo, por exemplo, ele subiu uma escada em tantos segundos, ou ele foi arrastado em tantos segundos. Então eu vou pegar a energia, né, ou seja, o trabalho que foi realizado, e vou dividir pelo intervalo de tempo, e assim obter o quê? A potência, né? A potência mecânica. Bom, como ele relaciona aqui energia pelo tempo, né? Então vai ser o quê? Joule por segundo. Joule por segundo é a unidade de potência watts, ok, pessoal? Falamos também na energia mecânica sobre energia potencial, energia gravitacional e uma relação entre energia gravitacional e trabalho. Perfeito. Energia potencial gravitacional. Energia potencial, ela é uma energia que ela pode ser armazenada no corpo, tá? Diferente da energia cinética, que ela só existe enquanto o corpo apresentar uma velocidade. Então, enquanto ele tem movimento, enquanto ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Mas a energia potencial, não. Ela pode ser armazenada. Então, para você ter uma noção de quanto é a sua energia potencial gravitacional, você vai ter que ter uma referência. E a partir da sua referência, você vai ter a cota dele ou a altura. Então, essa energia potencial, ó, pode ser armazenada a qualquer momento e ela pode se manifestar depois para que haja a realização do trabalho. Então, ela está ali guardada, mas ela pode ser utilizada para realizar trabalho, ou seja, ela pode ser convertida. Bom, uma equação para a energia potencial e uma relação para a energia potencial e o trabalho, eu saber o seguinte, o trabalho realizado, né, de um corpo que vai de A até B, ele vai ser a energia potencial gravitacional no ponto A, menos energia potencial gravitacional no ponto B. Bom, a relação entre os dois também se dá com a equação, olha só, da energia potencial gravitacional, que é o quê? Pegar a massa, multiplicar pela gravidade
e multiplicar pela altura, né? E lembre-se que toda altura é tomada com base num referencial. Então eu tenho um referencial, a partir dele eu estou tomando uma altura. Então logo a minha energia potencial gravitacional vai ser a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura. Tudo bem? Muito fácil. Vamos nessa. Falamos também sobre impulso, né? Impulso, a relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Bom, impulso, pessoal, vamos pensar o seguinte: toda vez que nós aplicamos força em algum objeto, ou algum objeto aplica alguma força sobre nós, acontece uma interação entre corpos, né? Por exemplo, você está jogando ali e recebe uma bolada, né? Você recebe uma bolada, pronto. A interação da bola de futebol com o seu corpo é uma interação de colisão. Ou seja, ela vai aplicar uma força em você. Ótimo. Essa força aplicada, ela vai ser instantânea. Por exemplo, a bola bateu muito rápido em você e saiu. Bom, você acha, talvez, que seja instantâneo, mas isso leva uma fraçãozinha de tempo. Pronto. Então, o impulso, ele vai ser dado o quê? Considerando que você tem a aplicação de uma força, né? E essa força está sendo aplicada num certo intervalo de tempo sobre outro corpo. Então eu pegar a força aplicada e multiplicar por esse intervalo de tempo. Isso vai me dar a intensidade, né? O módulo ou intensidade de uma grandeza vetorial chamada impulso. Então impulso é igual a força aplicada vezes o intervalo de tempo. Ok, continuando. Impulso, tá? Ele vai ser medido em newtons segundos. A força aplicada medida em newtons e o tempo necessário para a interação, o intervalo de tempo para a interação, vai ser medido em segundos. Então a nossa unidade para medir o impulso vai ser o quê? Newtons segundos. Importante. Vamos lá. O impulso, ele vai ter o quê? A mesma direção, né? E o mesmo sentido da força aplicada. Então, por exemplo, se você está aplicando uma força aqui, ao chutar uma bola, o impulso é uma grandeza o quê? Vetorial. Bom, como lá é impulso igual força vezes tempo, o tempo é uma grandeza escalar, certo? Então, qual é a única grandeza que tem direção e sentido? A força. Então, força tem direção e sentido definido, e o impulso vai ter a direção e o sentido equivalente à direção e o sentido da força aplicada. Então a gente resume tudo isso que eu comentei aqui com essa frase: o impulso possui a mesma direção e o sentido da força que o causou. Até porque não seria diferente, né? Você aplicou uma força sobre a bola, o impulso vai ser naquela mesma direção e sentido. Ok, vamos lá, pessoal. Do mesmo modo que o trabalho, né, modifica a energia mecânica, ou que a força altera a velocidade, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Aqui o que ele está falando é o seguinte: nós vemos que o trabalho, ele é a variação da energia cinética, certo? Então o trabalho, ele vai ser mvf² sobre 2 menos m vezes vi² sobre 2. Ou seja, o trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou seja, variação o trabalho é a variação da energia cinética. Então, com o trabalho aplicado em um corpo, você tem um corpo em movimento, né? Pode ser ali um bloco que já tem uma certa energia, certo? E aí, de repente, você tem uma força que vai atuar sobre ele. Ou seja, essa força vai causar ou favorecer o deslocamento dele. Logo, você está aplicando um trabalho sobre o corpo. Sendo esse trabalho um trabalho motor, a energia mecânica dele, né, vai aumentar, a energia cinética dele vai aumentar. Então, por isso que eu posso representar o trabalho como sendo essa variação da energia cinética final menos variação da energia cinética inicial. Então pronto, o trabalho modifica a energia mecânica do corpo, ele consegue alterar o quanto de energia ele tem. Pode ser a mais se for um trabalho motor, pode ser a menos se for um trabalho resistente, ou seja, ele pode adicionar ou retirar energia do sistema. Continuando, pessoal, vamos nessa. Aí também é dito aqui, além dessa capacidade do trabalho de mudar a energia mecânica, também é dito aqui que a força altera a velocidade. Como que a força altera a velocidade? Eu lembrar que a força, né, resultante, ela é a massa
que é escalar, multiplicado pela aceleração, que é vetorial. Bom, como você tem aqui, ó, uma força é a causa, né, do movimento e a aceleração é o efeito disso, a aceleração, por definição, né, ela vai ser o quê? A variação da velocidade pelo tempo. Então, se eu aplico uma força resultante que não é nula, né? Ó, aplico uma força resultante que não é nula, que é diferente de zero, eu estou causando no corpo uma aceleração. Por definição, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, uma força aplicada sobre o corpo, se a resultante das forças não for zero, eu estou o quê? Aumentando a velocidade do corpo. Então, o trabalho tem a capacidade de mudar a energia mecânica, a força aplicada tem a capacidade de alterar a velocidade dele, e agora, como que o impulso também consegue alterar alguma coisa no corpo? Vamos analisar, vamos nessa. O impulso, ele tem a capacidade, olha só, de alterar ou de variar a quantidade de movimento. Então, o impulso, ele vai estar relacionado com a variação da quantidade de movimento. Ou seja, eu posso escrever assim, ó, que o impulso vai ser a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou ainda posso escrever assim, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Só lembrando que a quantidade de movimento, Q, também é uma grandeza vetorial. Então vai ser Q, M vezes V. Ou seja, quantidade de movimento é medido em metros, quilograma, metros por segundo. Aqui a massa é medido em quilogramas e a velocidade é medido em metros por segundo. Então aqui, ó, quantidade de movimento é o quê? Massa vezes velocidade. Quando eu altero a quantidade de movimento, eu consigo calcular o quê? O impulso. Ok, pessoal? Continuando. Também falamos aqui sobre estática dos fluidos. Pressão exercida por um líquido, princípio de Steven, equação fundamental da hidrostática. Então vamos lá. Variação da pressão com a profundidade. Nós vemos que a pressão aumenta com a profundidade, né? Ou seja, a cada 1 atmosfera, ela tem um aumento aproximado de 10 metros. Para ser mais preciso, é 10,3, né? É uma coluna d'água de 10,3. Mas aqui se arredonda para 10 metros. O cálculo da pressão no interior de um fluido pode ser dado pela equação fundamental, né, da hidrostática. O que vai falar essa equação fundamental da hidrostática? Ela vai falar o seguinte: se eu tenho aqui um recipiente, tá? Tenho um recipiente, aí com o ponto 1 e aqui ponto 2. E aqui está a superfície dele aberta. Então aqui eu vou ter uma profundidade, certo? Aqui uma outra profundidade. E a diferença de cotas deles, essa diferença de cotas, eu vou chamar de H, ok? O que ele está falando para mim? Ele está dizendo que a pressão no ponto mais fundo, né, o ponto P2, a pressão no ponto P2 é a pressão no ponto P1, essa pressão aqui, ó, e somado com essa diferença de pressão, né, a coluna d'água, densidade do líquido, profundidade, diferença de profundidade e gravidade. Então, essa é a lei de Steven, ela é o princípio fundamental da hidrostática. O que ela vai falar para você? Ela vai dizer o seguinte, aqui, ó, a pressão no ponto mais fundo vai ser igual à pressão nesse ponto mais acima, somado com essa diferença aqui, ó, a densidade vezes a diferença de profundidade dos dois, vezes gravidade, tá? Então, lembrando que esse H aqui é a diferença de profundidade entre os dois pontos. Se eventualmente esse ponto, o primeiro ponto, ele estiver em contato com a superfície, né, com aquela camada limite entre o fluido e o ar, então nesse caso, o primeiro ponto se torna o quê? A pressão atmosférica. Mas se ele for um ponto submerso, aí ele não é a pressão atmosférica. Ele é um ponto que tem sobre ele também uma densidade, uma pressão hidrostática acima dele, somada com a pressão atmosférica. Vamos nessa. Aqui, ó. Pronto. Então aqui, ó, a pressão vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, ok? Isso se o ponto P1 estiver na camada limite com a superfície. Aí ele se torna o quê? A pressão atmosférica. Perfeito. Então essa é a lei de Steven, é o princípio fundamental da hidrostática. Uma coisa curiosa, quando eu falo sobre pressão, né? Vamos fazer um pequeno adendo aqui. Quando eu falo sobre pressão,
eu posso tomar uma pressão manométrica ou uma pressão absoluta. A pressão manométrica é uma pressão que ela é tomada a partir da pressão atmosférica. Ou seja, se eu estou colocando a pressão atmosférica como referência, então toda a pressão acima da atmosférica vai ter valores, né, positivos. Toda a pressão abaixo da atmosférica vai ter valores negativos. Então a pressão atmosférica na escala manométrica, ela é o nosso zero, é a nossa referência. Ou eu posso tomar como escala de pressão a escala absoluta. Na escala absoluta, o zero equivale ao vácuo, ao material que não exerce nenhuma pressão. E aí, na escala absoluta, a pressão total sobre um corpo vai ser, por exemplo, a pressão atmosférica somada com a pressão hidrostática, ok? Vamos lá, pessoal? Continuando, falamos também sobre princípio de Pascal, vasos comunicantes e aplicação de vasos comunicantes. Então vimos em aulas passadas que eu tenho um recipiente onde a base dele, né, toda a base dele, ela é conectada de modo que o mesmo líquido tem contato, né, com outras partes aqui, ó. Trata-se do mesmo líquido que tem contato com as outras partes. O que eu posso afirmar aqui? Eu posso afirmar que o primeiro ponto A, o segundo ponto B, o terceiro ponto D, o D e o E, todos esses pontos possuem a mesma pressão, porque eles estão numa mesma linha horizontal, né? Uma linha isobárica. Então a pressão entre eles é constante, porque todos estão à mesma profundidade. Aí você fala assim, professor, mas o formato do fluido é diferente, a área aqui é diferente, o volume é diferente. Isso não importa. O que importa é a profundidade do fluido que está acima dele. Sendo essa profundidade igual para todos, a pressão entre eles vai ser igual, tá? E aí você está tendo aqui vasos comunicantes. Uma aplicação desses vasos comunicantes é o quê? Nas mangueiras de níveis, na construção civil. E falamos também, né, sobre o princípio de Pascal. O que vai falar o princípio de Pascal? Que se você possuir um fluido que esteja em equilíbrio, né? Ele está em equilíbrio, tá ali. E aí, de repente, você aplicar uma pressão em algum ponto daquele fluido, aquele acréscimo de pressão que você causou vai ser aplicada igualmente em toda a porção do fluido, em toda ela. Aí você fala, como assim, professor? Se você aumentar 1 Pascal, né, numa região do fluido que está em equilíbrio, todos os outros pontos vão ter o aumento de exatamente 1 Pascal, tá? Então esse aqui é o princípio de Pascal. O acréscimo de pressão num ponto do líquido em equilíbrio transmite-se igualmente ou integralmente em todos os pontos deste. Tudo bem? Vamos nessa. Falamos também sobre máquinas hidráulicas, né? Então o objetivo dessas máquinas hidráulicas era o quê? É você aplicar uma força menor numa área menor e ter do outro lado uma área maior e uma força que ela é o quê? Multiplicada. Essa força final, em relação à tua força original aplicada, ela é uma força muito maior. E a razão entre quantas vezes ela é maior depende da razão entre a área do outro lado, a área final, e a tua área inicial. Então você vai dizer assim, ó, a força final, né, sentida lá no final, é a área maior dividida pela área menor, multiplicado pela força aplicada. E aí você vai ter o quê? Uma multiplicação da força. Ou seja, essa máquina hidráulica só funciona porque tu está aplicando ali o princípio de Pascal. Ou seja, a pressão que eu estou causando aqui, né, a pressão que eu estou aplicando aqui, distribui-se integralmente em todo o fluido. Então a mesma pressão vai ser sentida aqui. Aí você fala, ué, mas o outro lado a área não é maior? É maior. Mas o princípio de Pascal vai dizer que a pressão é igual, o acréscimo de pressão que você faz é igual. Só que como do outro lado a área também é muito maior, a força aplicada também vai ser proporcionalmente muito maior. Tudo bem, pessoal? Então olha só, agora eu desejo para você que você faça uma excelente avaliação parcial, tudo bem? Dê o seu melhor e faça uma boa prova. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!